Por isso é que hoje nós celebramos Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então nós celebramos essa primeira parte lá na Capelinha São José, viemos lembrando a entrada de Jesus de Jerusalém, e agora nós ouvimos a Paixão do Senhor. E é muito importante que nós compreendamos o sentido dessa paixão. Trata-se da obediência perfeita de Cristo, uma obediência por amor. Vocês sabem que existem 3 obediências, pelo menos as que eu imagino, pode ser que tenha outras, mas as que eu percebi até hoje são 3. A primeira é a obediência do escravo. O escravo obedece por causa do castigo, por causa do chicote, mas ele não obedece de coração, ele obedece por causa do castigo. Se você libertar o escravo, ele foge, ele vai para longe, ele não quer obedecer. Tem também a obediência do assalariado, do mercenário. Então, o assalariado, ele obedece também, mas ele obedece por causa do salário. Se não der o salário, então ele também não obedece e vai embora. Não é por amor que ele obedece. Mas existe a obediência filial, do Filho eterno, de Cristo. Cristo obedece por amor ao Pai. Ele é Senhor de todas as coisas do Pai. Tudo que o Pai pertence também ao Filho. Tudo que o Pai possui é meu. E Jesus e o Pai são uma coisa só. Jesus obedece ao Pai por amor. Está disposto a ir até a morte, se for necessário, para permanecer obediente. E foi isso que ele fez como homem. Foi isso que ele dedicou a Deus. Porque é isso que Deus quer do homem. Deus quer que o homem seja obediente. Desde a primeira criação. Deus havia feito o primeiro Adão, a primeira Eva, em estado de justiça. Não havia pecado, nem morte, nem sofrimento, porque Deus não é Deus da morte, Deus é Deus da vida. Então a morte não pode ter origem em Deus, que é Deus da vida. Para que Deus iria fazer a morte? Deus não fez a morte. Tudo que Deus havia feito no princípio era para que vivesse e subsistisse sempre. Também Deus não havia feito o sofrimento. Deus não fez o homem para sofrer de graça. Não, Ele colocou o homem num paraíso de delícias. Deus fez um jardim do Éden. Éden em hebraico significa prazer, delícia. Jardim do prazer. Um paraíso para o homem, para que ele fosse feliz sempre com a sua esposa, Eva. Eva significa vida. Adão significa feito de barro. Adamar, em hebraico, significa terra. Então Deus também não fez o vício e o pecado. Não havia pecado nem vício no início. Deus havia criado todas as coisas. Tudo que Deus havia criado era maravilhoso. Deus fez uma criação esplêndida. Tudo era muito bom. E confiou tudo isso ao homem. E o que Deus esperava do homem? Gratidão, amor, obediência. Mas o que foi que ele recebeu? Traição, que veio do diabo, o anjo, que era um querubim guardião. Vocês sabem que o demônio, antes de ele se tornar um demônio, ele era um querubim guardião, era um dos anjos mais belos que havia no paraíso. Mas ele, quando viu o homem, ficou com inveja, mesmo o homem tendo sido criado abaixo dos anjos. Você sabe que o homem foi criado abaixo dos anjos. Pouco abaixo de Deus, dos anjos o fizestes. Então o homem foi criado abaixo dos anjos. Mas esse anjo ficou com inveja do homem. Por quê? Porque ele ficou com inveja do homem. Se ele era mais nobre do que o homem, por que ele ficou com inveja? Na Bíblia fala que foi por inveja do diabo que o pecado entrou no mundo.
porque Deus havia manifestado aos anjos que pretendia Ele mesmo se encarnar e elevar o homem à dignidade divina. Deus pretendia divinizar o homem, como de fato Ele fez. Todos nós agora participamos da divindade de Cristo. Somos o mesmo Filho de Deus, participamos da mesma divindade de Cristo. Então os anjos humildes acolheram. Os anjos humildes falaram: seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor é que é Deus, o Senhor é que a autoridade é vossa. Mas alguns anjos não aceitaram. Não aceitaram, ficaram com inveja e se rebelaram contra Deus por causa disso. Então, o chefe deles, Satanás, tentou o homem para que o homem, desobedecendo a Deus, caísse em desgraça e Deus desistisse de elevar o homem à dignidade divina. Então entrou o mal nesse mundo. Todas essas misérias que nós conhecemos, esse mundo aqui é um mundo pervertido. Vocês podem ver que tudo aqui prevalece o mal. Então, as pragas, os ratos, por exemplo, você não tem que alimentar os ratos. Rato aí dá de qualquer jeito. Se você quiser fazer uma criação de coelhos, por exemplo, para alimentar as pessoas, vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Vai ter muita praga para matar os coelhos, as galinhas, as ovelhas, os bois. Se você quiser fazer um pomar bonito, se você quiser fazer um jardim bonito, você vai ter muito trabalho. Mas mato dá em toda parte. Você não precisa ficar cultivando mato. Mato dá em toda parte. Urtiga, tiririca, rato, barata, essas coisas todas aí proliferam. Maldade no mundo, desobediência. Até o ser humano, as crianças, até as crianças. Não quero falar mal das crianças aqui não, né? Mas até as crianças, nós mesmos. Quando você vai ensinar para as crianças, por exemplo, a Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha, é difícil. É difícil. Elas custam aprender. Mas quando são essas músicas imorais aí do mundo, essas músicas aí que a gente não deve nem falar a letra das músicas, aprende rapidinho. Você não precisa colocar na escola para aprender isso, você não precisa se esforçar, aprende, não é facilidade. Então todos nós estamos inclinados, isso não é só as crianças, não, nós também. Para aprender o vício, nós aprendemos fácil: roubar, a desonestidade, as impurezas, a preguiça, a inveja. Ninguém precisa nos ensinar isso, a gente mesmo aprende. Odiar o próximo, vingar-se, isso aí todos nós fazemos com muita facilidade. De onde vem tudo isso? Foi Deus? Não, não foi Deus. Foi o homem com a sua desobediência. Deus havia feito tudo maravilhoso, mas porque o homem traiu a Deus, preferiu ouvir a voz do inimigo, então Deus disse: a terra será maldita por tua causa, ela vai produzir espinhos e abrolhos, e você vai cultivá-la com o suor do seu rosto, até que retorne ao pó, porque você é pó. Então a terra será maldita por sua causa, por nossa causa, por causa dos nossos pecados. A terra é desse jeito. Desobediência. O pecado do homem, no princípio, foi a desobediência. Desobedecer não vale a pena. Vou dar um exemplozinho bem simples. Você compra um carro, aí vem um manual lá que o combustível do carro tem que ser o quê? Gasolina ou álcool. Aí você resolve desobedecer. Você fala: eu não quero ficar preso a regras, não, eu faço o que eu quero. Esse negócio de colocar gasolina, álcool, isso
eu não quero obedecer, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou colocar canjica. Vou colocar canjica no meu carro. Aí o diabo fala, isso, bastante canjica. Põe aí bastante canjica no seu carro. Você vai lá, isso, eu sou desobediente. Eu não estou preso a regras, eu faço o que eu quero. Aí o diabo ainda fala, em lugar do óleo, aí ao invés de óleo, coloca melado. Eu falo, é isso mesmo, eu vou colocar melado. Aí coloca. O que acontece? Fica com estrago. E o diabo vai achar ótimo. Ótimo. Porque ele é seu inimigo, ele quer ver a sua caveira. E foi isso que o diabo fez com o homem. Foi isso. Então Deus o que fez? Deus quis fazer uma nova humanidade. Ele falou, bom, já que essa primeira humanidade foi desobediente, então eu vou fazer uma nova humanidade. Então ele fez um novo Adão. Jesus é o novo Adão. Vejam que tudo com Jesus é virgem. Ele nasceu de uma virgem. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho que ninguém tinha montado antes. Ele ressuscitou do sepulcro que ninguém tinha sido depositado lá. Ele ressuscitou no jardim. O primeiro homem foi criado no jardim. O novo Adão ressuscitou no jardim. Vocês sabem qual foi a primeira profissão do homem? Sabem? Qual foi a primeira profissão do homem? Jardineiro. Deus havia feito um jardim maravilhoso e colocou o homem para cuidar do jardim. Quando Maria Madalena estava lá no jardim e viu Jesus pela primeira vez, ela não reconheceu. Ela achou que Jesus fosse o quê? Ela achou que Jesus fosse o quê? O jardineiro. Jesus ressuscitou de um sepulcro que ninguém havia sido colocado ali antes, no jardim. Então Deus fez um novo Adão, obediente, celeste, com a nossa humanidade, mas com a nossa humanidade ungida pelo Espírito Santo. E fez uma nova Eva também. Vocês sabem quem é a nova Eva? Nossa Senhora é a nova Eva, obediente, totalmente obediente. E deles, todos nós deveríamos nascer. Assim como nós nascemos do primeiro Adão e da primeira Eva, Deus quis que nós renascêssemos do novo Adão e da nova Eva. Mas para isso era necessário que o novo Adão fosse obediente até a morte, sem lançar mão da sua divindade. Vocês ouviram aí na segunda leitura? Jesus, sendo igual a Deus, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus. Mesmo sendo Deus, ele não se lançou mão da sua divindade. Para quê? Para derrotar o demônio com a nossa humanidade, enriquecida pelo Espírito Santo. Mas ele não lançou mão da sua divindade, porque senão o diabo ia falar assim, bom, quem me venceu aqui não foi o homem, foi Deus. Então Jesus veio como homem e foi obediente até a morte. Quais são os 3 obstáculos para que nós sejamos obedientes e que Jesus teve que vencer? O demônio. O demônio vai fazer tudo para você desobedecer a Deus, porque ele te odeia e ele quer a sua ruína. Então ele vai fazer tudo para você desobedecer a Deus. Esse é o nosso primeiro obstáculo para nós sermos obedientes a Deus. O diabo vai te tentar de todas as formas para que você desobedeça a Deus. O segundo inimigo é o mundo. É o mundo. Eu falei lá na capelinha São José. Vocês viram como que o diabo age no mundo. Faz os homens, já são inclinados para o mal. Todos nós temos uma inclinação para o mal. Então faz com que os malvados persigam os justos. Jesus foi fortemente perseguido pelos seus inimigos, mas ele permaneceu fiel. E se você quiser ser fiel também, você vai ter que passar por
perseguições. E o terceiro inimigo, o pior de todos? Eu acho que esse é o pior de todos. Você sabe quem é o pior? Sabe qual que é o seu terceiro inimigo? O pior de todos? É você mesmo. Só você olhar no espelho, você vai ver o seu pior inimigo. Porque o diabo não pode te levar para o inferno. São Paulo fala assim que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem espada, nem perseguição, nem as autoridades lá do céu, nem as autoridades do inferno, nem o diabo. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Ninguém. Não existe força nesse mundo e no outro que podem te separar do amor de Deus. Mas existe uma única pessoa nesse mundo que pode te separar do amor de Deus. Você sabe quem é essa pessoa? Só uma pessoa. Quem é? É você. Você. Se você falar para Deus, não quero mais te servir, eu quero servir o demônio. Eu quero servir. Claro que a gente não fala assim explicitamente, né? A gente, Senhor, eu vou te servir sim, fala com a boca, né? Igual os fariseus lá. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós somos muito hipócritas. A gente vai chegar para Deus e falar, eu não quero nada com o Senhor. A gente fala, não, Senhor, eu vou ser o seu amigo. É igual Judas lá para trair Jesus, ele não foi lá, com um beijo, né? Então foi lá e beijou Jesus assim, salve mestre. Então nós muitas vezes fazemos assim também, a gente vai lá e beija Jesus, mas na verdade nós estamos traindo Jesus. Então só existe uma pessoa que pode te afastar do amor de Deus, que é você mesmo. Por quê? Porque nós estamos viciados, a nossa carne está viciada. Nós temos as nossas impurezas que nos atraem para as impurezas, imoralidades, nós temos a nossa inveja, nós temos a nossa ira, a nossa raiva, nós temos a nossa preguiça, nós temos a nossa avareza, o amor ao dinheiro, a esse mundo aqui. Jesus quer nos levar para o reino dos céus, mas a gente quer ficar aqui nesse chiqueiro, porque esse mundo aqui se tornou uma espécie de chiqueiro depois do pecado. Deus quer nos arrancar do Egito para nos levar para a Jerusalém, mas a gente quer ficar no Egito. Então nosso apego aos bens desse mundo, por isso nós somos o nosso pior inimigo. E para você vencer os seus inimigos, Jesus, sendo obediente até a morte, ele mereceu o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos fortifica. E como é que nós recebemos o Espírito Santo? Rezando. A primeira coisa que você tem que fazer é crer em Jesus. Primeiro você tem que acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para te salvar. Depois você rezar. Tem muita oração, muita devoção com Nossa Senhora, porque Jesus deixou Nossa Senhora aqui para cuidar de nós. Depois você tem que receber os sacramentos, você tem que ser batizado, crismado, você tem que receber Jesus na Eucaristia. Se cometer algum pecado mortal, você deve confessar o pecado, porque Deus deu poder aos apóstolos e aos seus sucessores, que são os bispos e os sacerdotes, para perdoar os pecados. Então você deve pedir, quando você comete algum pecado grave, você vai lá, peça perdão. O padre tem poder divino para perdoar o seu pecado. Assim como o padre tem poder para batizar, dar a vida eterna, ele tem também o poder para perdoar os pecados. A igreja pode perdoar os pecados por causa de Cristo. Então nós temos que cultivar o dom do Espírito Santo. E assim, você tendo o Espírito Santo, você tem forças para vencer quem? O demônio, que vai te tentar para ser obediente. Então você vai ter forças para vencer o demônio, para vencer as perseguições no mundo e para vencer você mesmo, para vencer as nossas fragilidades, os nossos vícios. Mas sem o Espírito Santo, nós traímos Jesus. É igual Pedro, né? Pedro falou: Senhor, eu vou contigo, mesmo que seja necessário eu ir até a morte, eu irei contigo.
ele achava que ele era forte. São Pedro achava que era forte. Eu falava, mesmo seja necessário, eu vou até a morte. Mas aí apareceu uma serva do sumo sacerdote e falou, você é um deles. Eu falei, não, e praguejando e jurando. Ele falou, não conheço esse homem. Então nós somos assim, a gente acha que a gente é forte, mas somos fracos. Mas depois que São Pedro recebeu o Espírito Santo, depois que São Pedro se arrependeu dos seus pecados, recebeu o Espírito Santo, ele não teve mais medo, ele deu testemunho de Jesus até diante do próprio sumo sacerdote. Ele que teve medo até da serva do sumo sacerdote, agora ele deu testemunho diante do próprio sumo sacerdote e deu a vida por Jesus. Foi crucificado de cabeça para baixo. De onde veio a força de São Pedro? Veio dele? Não, veio da cruz de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, mereceu o Espírito Santo para nós. Então Jesus também venceu o diabo. O diabo tentou seduzir Jesus de todos os modos, mas Jesus permaneceu fiel. Jesus venceu as perseguições desse mundo e venceu a si mesmo também, porque a vontade de Cristo estava fragilizada, porque a carne que ele assumiu foi uma carne corrompida, foi uma carne marcada pelo pecado, que ele, mesmo sem ter pecado, a natureza de Cristo tinha as consequências do pecado. Como a gente é batizado, mas as consequências do pecado ficam em nós. Jesus também recebeu uma humanidade fraca, mortal. Por isso é que ele falou, Senhor, não a minha vontade, a tua vontade seja feita. Afasta de mim esse cálice, mas não a minha vontade, a tua vontade seja feita. E assim Jesus foi obediente até a morte, até as últimas consequências. Ofereceu ao Pai o sacrifício da sua obediência. E se oferecendo esse sacrifício, ele mereceu o Espírito Santo, que nos faz uma nova humanidade. Então, se nós pertencíamos à humanidade corrompida do primeiro Adão, agora nós pertencemos à humanidade nova de Cristo. E Deus fez uma nova criação para Jesus, assim como ele tinha feito uma criação belíssima para o primeiro Adão, agora ele fez uma nova criação muito mais perfeita para o novo Adão. Então esse céu, essa terra, que esse mundo aqui vai passar, Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra, muito mais perfeita do que essa, que é o que nos espera na ressurreição. Por isso, o que Jesus quer de hoje, de você e de mim? Que você seja obediente. E é isso que nós vamos pedir hoje. Vamos pedir a Deus que nos dê um coração obediente. Nós não sejamos tolos. Nós somos tão tolos, tão loucos, que a gente desobedece a Deus e ainda conta vantagem ainda. Igual aquele sujeito lá do carro, né, que eu falei para vocês. Foi lá, colocou canjica e melado e ainda conta vantagem. Conta vantagem. Eu faço o que eu quero. Então, que você não seja assim. Que nós não sejamos assim, mas que nós sejamos inteligentes. Que nós sejamos um povo santo. Um povo obediente, um povo que queira fazer a vontade de Deus, que lute contra o pecado, que você carregue a sua cruz. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E saiba que a cruz, ela é dolorosa, mas ela é menos dolorosa do que o pecado. Às vezes as pessoas falam, não vou seguir Jesus não, porque tem que carregar a cruz. Pois saiba que a cruz, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A cruz de Jesus é leve e suave. Mas se você for atrás do demônio, aí sim, aí você vai sofrer direito. Muito sofrer é a parte dos ímpios. Então vamos pedir a Nossa Senhora. Eu vou contar só uma última historinha, tá bem? Eu acho que eu já contei aqui, mas não para todo mundo aqui, mas é bonitinha a história. Diz que estava todo mundo carregando a cruz, todo mundo seguindo Jesus. Estava Jesus e cada um carregando lá a sua cruz. Aí chegou de noite, todo mundo foi dormir, mas tinha um lá que estava carregando a cruz e falou, pelo amor de Deus, essa minha cruz aqui,
eu acho que ela é mais pesada do que a de todos aqui, eu não estou aguentando mais essa minha cruz. Então ele pensou assim: quando nós chegarmos lá e todo mundo for dormir e colocarem as cruzes, eu vou dar um jeito de trocar essa minha cruz, porque essa aqui é horrível. Eu vejo as pessoas carregando a cruz, eu acho que a deles é muito mais leve do que a minha. Então foi todo mundo dormir, todo mundo estacionou as cruzes lá, e ele foi lá de noite, de madrugada, começou a testar as cruzes. Então pegou uma lá, pegou uma menorzinha, mas era toda espinhosa. Falou: não, essa aqui não tem condições. Aí pegou outra lá, era desajeitada. E pegou, foi testando as cruzes, cada uma pior do que a outra. Aí depois de tanto testar a cruz, ele achou uma boa. Ele falou: olha, essa aqui, quem será o felizardo? O dono dessa cruz, eu vou deixar ela separada aqui, porque essa aqui, amanhã cedo eu vou cortar bem cedinho, vem aqui correndo e pega essa aqui antes de todo mundo. E foi dormir. Antes de tocar o sino, bateu o sino lá para o pessoal acordar. Ele já estava acordado, foi lá, pegou a cruz que ele tinha pegado, que ele tinha separado. E todo mundo pegou, cada um pegou a sua cruz e foram seguindo Jesus. Na hora que ele viu, era dele mesmo. Era a cruz dele. Então é assim, a cruz, ela é personalizada. Foi feita sob sua medida. Foi feita para você. Eu não consigo carregar a cruz de vocês, e vocês não conseguem carregar a minha cruz, e nem do seu irmão aí. Cada um tem a sua cruz, feita sob medida, para você ser obediente a Deus. Então por isso é muito importante você carregar a sua cruz com paciência. A cruz é a obediência, é a luta contra o pecado, é a luta contra o demônio, é a luta contra o mundo, é a luta contra você mesmo. E quando o padre está celebrando a missa, torna-se presente a obediência de Cristo, para que você coloque a sua obediência junto. Tudo que você fez para ser obediente, sob a ação do Espírito Santo, você que é corpo de Cristo, você se una a Ele na hora da consagração, e tudo é oferecido ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. E Deus fica feliz, porque Ele vê filhos obedientes, filhos sábios, filhos obedientes e sábios. Se você for sábio, você vai ser inteligente, você vai ser obediente. Se você for inteligente, você vai ser obediente. Se você for tolo, aí você vai desobedecer a Deus. Então vamos pedir isso a Nossa Senhora, ela que é tão obediente. Eis aqui a serva do Senhor. Então que nós também sejamos obedientes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.